estamos recebendo hoje aqui, felizmente, mais uma vez, o economista, doutor em economia, Otílio Rodrigues Neto. Otílio, você falava sobre os cuidados, né, que devemos ter nesse momento aí de retomada da economia. Você poderia pontuar quais são aqueles principais, ou quais são os principais cuidados que o consumidor, em particular, deve ter neste momento de aparente retomada? Muito bem. Em economia, a gente tem que conviver com uma coisa chamada incerteza. Por melhor que sejam as previsões econômicas, por melhor que sejam as análises, por mais bem fundamentadas que sejam, por todos os indícios, evidências objetivas, materiais, consistentes que se possa levantar, tudo pode acontecer e tudo pode mudar. Então, a primeira coisa que eu falaria para alguém se posicionar nesse momento, inclusive essa é a minha postura pessoal, é a gente ficar num cenário, ter serenidade para aguardar muitas coisas que virão nesse momento, principalmente no segundo semestre. Eu diria assim, não tomar decisões, grandes decisões ou decisões bruscas com base quando lidar com dinheiro, com aquisição. Por exemplo, você vai fazer uma grande aquisição. Se você tiver que se endividar, que tiver que fazer um financiamento, é cautela. Nesse momento é prudência, é cautela, porque de repente tudo pode mudar e essa volatilidade que pode vir a ocorrer na economia, isso pode afetar de uma maneira muito pesada o consumidor. Vamos falar, como você disse muito bem, o homem médio, né? A pessoa que não tem... Porque as pessoas, os grandes financistas, os grandes empresários, eles têm renda e têm patrimônio para lidar com qualquer cenário. O que quer que aconteça, esse pessoal está com a vida garantida. Agora, o ser humano normal, comum, né, que depende da sua renda ou das suas economias feitas com muito esforço, do salário, né, e da renda, do seu trabalho. Então, essas pessoas, é preciso prudência. Eu diria aí, não é momento ainda de se tomar decisões arriscadas, que venham a comprometer o futuro. Primeiro, a prudência, e o segundo é procurar proteger as suas economias e o seu salário. Como fazer isso? Primeira coisa é aquilo que sobra, o dinheiro que sobra, a fazer aplicações financeiras, por exemplo, em títulos do Tesouro Nacional, vinculadas à Selic. Então, hoje você pode fazer aplicações em títulos do Tesouro Nacional, da sua casa, do seu celular. Você entra no site do Banco Central, né, e você tem acesso lá a aplicações do Tesouro Nacional que estão vinculadas à Selic, ou seja, se houver um aumento da inflação, aumento dos juros, o seu dinheiro seria remunerado na mesma proporção e renderia mais alguma coisa de taxa de juro real. Então, esse é um segundo cuidado que a gente deve ter, de proteger a tudo aquilo que você economizar, né? Bom, e um terceiro cuidado nesse momento é você reduzir, por exemplo, os gastos, procurar fazer um orçamento no sentido de identificar aqueles gastos que são eventuais, né, que não são essenciais, e tentar reduzir, por exemplo, tem que ter muito cuidado com os gastos que muitas vezes os bancos cobram. Hoje existem aí as fintechs, né, e bancos que te remunera o teu saldo em conta corrente, te dá alguma remuneração, não é um percentual integral, mas é um percentual vinculado à Selic, né, e ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ou seja, se você tiver que deixar dinheiro no banco, procura deixar em uma conta remunerada, né? Que são essas, que hoje tem alguns bancos, não vou falar nome de bancos aqui, mas basta uma procura na internet que você encontra. Então, talvez esse seria um terceiro procedimento, uma terceira postura, que nesse momento seria recomendável para o homem médio que tem aí, que não tem acesso às grandes às consultorias para orientar sobre aplicações, investimento e tudo mais, de vocês
conseguir sobreviver esse momento de volatilidade que nós vamos viver e de incerteza que nós vamos viver aí no segundo semestre, em função das especulações, da exploração que vai ser feita no ambiente político. Vai ter muita gente interessada, temos que ter muito cuidado com fake news, com boatos que vão circular aí pelas redes sociais e que vai criar instabilidade, que vai criar incerteza, e pode muita gente aí embarcar nisso daí e ter prejuízos que poderiam ser evitados.